Toda a comunidade do cavalo vem acompanhando esse problema do mormo, em especial os leitores da revista Horse, que a gente desde 2008 vem dando sucessivas matérias sobre essa doença que tem tirado o sono de criadores, proprietários, enfim, todo mundo que está envolvido com o cavalo. Aqui do meu lado está o Werner Rix, que é um veterinário especialista nesse assunto, que também já vem acompanhando isso desde 2008, né, Werner? Venho acompanhando isso por volta de 2008, mais ou menos. Foi quando eu me envolvi com essa doença, por algumas propriedades que eu trabalho terem sido interditadas, com diagnósticos positivos. E de lá para cá eu venho estudando isso a fundo para tentar resolver esse problema. Bem, desde aquela época, a grande polêmica é com relação à eficácia dos exames que estão sendo utilizados. Tem a fixação de complemento, que é o exame de triagem, e tinha o exame de maleína, que depois foi substituído pelo Western blot, e depois houve uma polêmica e um problema com relação ao Western blot. Também voltaram a utilizar o maleína? Voltaram a utilizar a maleína. Esse exame de Western blot ele foi introduzido em 2013, substituindo a maleína. Agora, por uma questão de certificação, ele foi removido novamente e voltaram a usar a maleína. Então, teve um pequeno progresso e agora nós voltamos a ter um grande regresso, porque a maleína é uma coisa absurda que estão fazendo com os animais. Exame arcaico, né? Mas o Western blot resolve? Olha, a técnica de Western blot, se ela for feita corretamente e a bactéria que ela pretende buscar for identificada, ela resolve. Precisa, então, identificar antes a bactéria, né? Nós precisamos primeiro identificar qual é a bactéria que está acometendo os cavalos. A família da bactéria do mormo ela é muito vasta e elas têm uma similaridade genética muito grande. Então, o soro positivo não significa que está exatamente com a bactéria do mormo. Qual a outra alternativa que não fosse o Western blot? Eu apoio o uso de uma técnica chamada PCR total, que hoje já foi desenvolvida, tem evolução. Inclusive, o diagnóstico de mormo definitivo em seres humanos é baseado nessa técnica. Então, é questão de adaptar ela para o cavalo, porque ela já está adaptada, ela já é utilizada. Agora, o que nós temos hoje é um exame de PCR que o pessoal diz por aí que não funciona, que é o exame de PCR em agar-gel. Esse realmente ele não funciona. Mas houve a evolução, nós desenvolvemos o PCR total, que tem total capacidade de diagnosticar um cavalo contaminado com mormo, que é o exame feito no ser humano hoje para o mormo e para outras diversas doenças. Você pode fazer através do exame de sangue também? Pode, esse exame é feito através do sangue, da amostra de sangue, por isso ele chama PCR total. Werner, eu tenho ouvido muitas coisas, hoje a questão ficou tão polêmica que até porteiro de fazenda está dando palpite sobre o mormo, né? Já ouvi a gente falar que há possibilidade de não existir mormo no Brasil? Olha, a bactéria do mormo ela é altamente letal, então é muito difícil um cavalo se contaminar com ela e não morrer em pouco tempo. Não que eu possa afirmar que não há mormo, porque os cavalos estão sendo soropositivos, então alguma bactéria sim, ela existe. Agora há uma grande chance de não ser a bactéria Burkholderia malei, e sim qualquer outra da família que pode viver no ambiente. E a alternativa para ter precisão desse exame, de diagnosticar essa bactéria, seria o PCR? Seria somente o PCR, que não é um exame sorológico. Agora, eu ouvi também falar, e ouvi falar dentro do quadro de veterinários, veterinários até bem conhecidos, que a gente poderia comparar o mormo, por exemplo, com a AIDS, que é uma doença que fica embutida no corpo e não se manifesta. Poderia estar acontecendo isso com os cavalos. É verdade isso? Não, uma comparação dessa é absurda. Nós estamos falando do mormo, que é uma bactéria, e a AIDS, que é um vírus. Não tem nem como comparar um com o outro. Não tem, são totalmente diferentes. É comparar água e vinho. Qual a sua expectativa para resolver esse problema no Brasil? Que as autoridades competentes se mobilizem e que vá à frente e não fique amarrado em apenas dois exames arcaicos de um diagnóstico de 1960, onde o Canadá usou isso em 1929. Nós estamos em 2015, tem uma tecnologia absurda na medicina veterinária para diagnosticar essa doença. Quais são as referências internacionais para a gente buscar uma solução para esse problema? Hoje tem um laboratório na Alemanha que é referência no exame de Western blot, eu já até entrei em contato com eles, e eles já me explicaram, disseram que enquanto nós não identificarmos a bactéria e adaptar o exame à bactéria que nós queremos buscar, que o exame vai ser como um exame de fixação de complemento, não vai ter muita diferença. Como temos exame laboratório nos Estados Unidos que fazem PCR, na própria Europa se faz PCR, na Europa o PCR é utilizado de uma forma normal, não tem nada
fora do padrão. O que nós vivemos hoje é a falta de evolução do Brasil. O PCR é um exame muito caro? Olha, hoje gira em torno de R$ 800 com toda a importação do material, exportação do material. Eu não vejo muito caro em relação ao que está se perdendo na equinocultura brasileira. Certo. Então, a outra alternativa seria o West Blot, mas desde que se identifique a bactéria. É isso? Se identificar a bactéria que o Western blot está querendo buscar, ele é perfeitamente eficaz e capaz de dar um diagnóstico seguro. Ok, então. Está aí a palavra de um veterinário especialista que vem acompanhando esse problema há muito tempo. A revista Horse também vem informando os seus leitores desde 2008, desde os primeiros casos que ocorreram, e vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa doença que tem tirado o sono de muita gente, em especial os proprietários, criadores e todo mundo envolvido com o cavalo. Fique ligado, revista Horse, o mundo do cavalo nas bancas, também na sua TV.